Então, boa tarde, pessoal, né? Nessa aula, né, dentro da disciplina de matemática aplicada, a gente vai fazer uma breve introdução sobre a estatística, né? O que é a estatística, né? Então, a palavra estatística, se a gente analisar, ela é composta de duas partes, né? Estatística, né? Stat quer dizer estado, né? Tística, quantificação, né? Então, a estatística, o nome sugere quantificação do estado, né? Um estudo de quantificação do estado, do país, certo? Então, o que é estatística? Estatística, o que é? É a ciência que se preocupa com o quê? Com a organização, com a descrição das análises e interpretações de dados, né? Você tem um certo local, você quer fazer o estudo desse certo local, né? Você vai fazer o quê? Vai fazer uma pesquisa, né? E essa pesquisa vai te retornar dados. E essa ciência vai preocupar como é que a gente vai organizar, como é que a gente vai descrever esses dados, como vai ser analisado esses dados e como vai ser interpretado esses dados, correto? Então, dentro da estatística, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Tirar conclusões sobre populações com base nos resultados observados em amostras extraídas dessa população, certo? Por exemplo, qual é a idade média da população de Morrinhos, né? Aí eu estou querendo tirar uma conclusão sobre a idade, né, média da população de Morrinhos, né? Qual que é a média de idade da cidade, correto? Então, para a gente estudar a estatística, a gente tem que tirar alguns conceitos. Alguns conceitos como população, amostra e variável, né? Professor, o que seria a população? Se eu vou estudar certo local, esse local a gente tem população, correto? Suponha que a gente queira estudar a cidade de Morrinhos, né? Quantos habitantes tem a cidade de Morrinhos? Mais de 40 mil. Será que eu vou conseguir fazer um estudo com todos esses 40 mil residentes, moradores de Morrinhos? Não, né? Então, por isso que a gente faz o quê? Faz uma amostra, né? A amostra seria as pessoas, né, que você escolhe dentro dessa cidade, usando algum critério para fazer essa pesquisa, né? Fazer esse levantamento de dados. Você não vai conseguir fazer os 40 mil, mas você usa uma amostra e essa amostra está dentro da população, certo? Então, você tendo escolhido essa amostra, você vai fazer essa pesquisa, certo? E essa pesquisa vai precisar de quê? Você vai fazer perguntas. Essas perguntas são o que a gente chama de variáveis. Uma variável. Essa variável pode ser do tipo qualitativo ou do tipo quantitativa, né? E ela é quantitativa quando você consegue responder essa variável com um número. Por exemplo, qual a sua idade, qual a sua altura. Qualitativa dá um adjetivo, por exemplo, o que você acha do verão, né? Aí você responde bom, ruim, péssimo, regular, excelente. Isso seria uma variável do tipo qualitativo, né? Quando você consegue dar qualidade, adjetivo a essa variável, né? Então, o que seria a população? É o conjunto de elementos com pelo menos uma característica comum, né? Quando a gente falou da população de Morrinhos, né? Qual a característica comum dessa população? Todas elas residem no mesmo local, né? Que a gente chama da cidade de Morrinhos, certo? Essa característica comum deve delimitar claramente quais os elementos que pertencem à população e quais os elementos que não pertencem, né? Por exemplo, se eu pegar uma pessoa lá em Pontalina, essa pessoa mora aqui em Morrinhos? Não, a gente tem certeza que não, porque não está nesse local delimitado que a gente chama a cidade de Morrinhos, correto? Amostra. O que seria a amostra? Um subconjunto de uma população, né, onde todos os elementos serão examinados para efeito da realização do estudo estatístico desejado, né? Então, a amostra é aquele grupo de pessoas que você escolhe dentro dessa população para realizar o estudo, que a gente chama de amostra, correto?
E para cada uma das amostras, a gente não colocou aqui, mas são chamados de indivíduos, certo? Os indivíduos são cada participante que está dentro dessa amostra. A gente chama isso de indivíduo. Então, para essas amostras, você vão fazer perguntas, né? Essas perguntas é o que a gente chama de variáveis. A variável é a característica dos elementos da amostra que nos interessa averiguar estatisticamente. Por exemplo, quando eu te pergunto qual a sua idade, né? A sua idade é uma variável, né? Uma pergunta que eu estou te dizendo para analisar o que é a variável idade, né? Então, dentro de uma amostra, eu faço essa pergunta para várias pessoas e a gente consegue estipular qual é a média, quem tem maior quantidade, qual a idade que aparece mais vezes, né? Pode ser quantitativa ou qualitativa, né? Como a gente já havia dito. Então, a variável quantitativa é quando a gente consegue dar a ela uma resposta que usa números, né? Valores numéricos. Então, a variável qualitativa, né? É quando resulta, né, dessa resposta para essa variável uma classificação por tipos ou ordem, né? Bom, ruim, excelente, né? Por adjetivos. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Esse exemplo, ó, o que diz esse exemplo? O administrador de uma fábrica seleciona ao acaso 40 roscas das 10.000 que foram produzidas naquela semana na fábrica e testou a sua qualidade e verificou quanto aos atributos ruim, regular, ótimo e excelente, qual o tamanho dessas roscas, e obteve ruim 8, regular 6, ótimo 12 e excelente 14, né? Então, se a gente analisar esse exemplo, a gente tem aqui a população. Quem que seria a população? 40 roscas ou as 10.000 roscas que foram produzidas, né? Então, a população aqui seria quem? As 10.000 roscas que foram produzidas, né? E dentro dessas 10.000 roscas que foram produzidas, foram selecionadas 40 roscas. O que seriam essas 40 roscas? A amostra, né? Que fora retirada da população de 10.000 roscas, né? Para análise. E dentro dessas 40 roscas foi realizado estudos, né? Primeiro que a gente verificou aí, ó, estudo qualitativo, porque vai atribuir valores ruim, regular, ótimo e excelente, né? E depois um estudo quantitativo, né? Perguntava qual era o tamanho dessas roscas, de cada uma dessas roscas, correto? E aqui a gente tem o valor que a gente fala, valor da variável, por exemplo, a variável ruim, né? Da variável qualitativa ruim recebeu 8, o valor da variável para regular 6. Qualitativa ótimo 12 e o valor da variável excelente 14, ok? Então aqui a gente finaliza essa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês encontrarem aí dificuldades, vocês mandam mensagem, o professor tenta sanar essas dúvidas, ok? Então, bons estudos, abraços e até mais.